Quando falamos de meios de recrutamento, nós estamos falando diretamente de dois tipos em especial: recrutamento interno e recrutamento externo. Isto é, o mercado de RH ele envolve os candidatos aplicados ou empregados. Então quer dizer que pode ter pessoas que já estejam em alguma empresa ou também outros candidatos que possam estar disponíveis também, ou sejam as pessoas que estão desempregadas. Isso quer dizer que envolve pessoas ou candidatos reais, ou seja, aquelas pessoas que mesmo empregadas elas querem trocar de empresa ou de função, e também de candidatos potenciais, que são aquelas pessoas que não necessariamente elas estão procurando por um emprego, mas que podem ser atraídas perante uma necessidade ou perante algo que está sendo oferecido por um mercado. Então, o grande objetivo da busca do processo de recrutamento é tentar atrair pessoas para uma determinada vaga dentro do universo que tem determinadas especificidades a serem supridas. E com isso, de certa maneira, ocorre de uma forma eficiente e eficaz para a organização. Quando nós falamos em recrutamento interno, nós estamos analisando o processo que pode ser por meio de transferência de pessoal, uma promoção das pessoas, uma transferência com promoção ou um programa de desenvolvimento interno que possa estar ocorrendo na empresa ou propriamente um plano de encarreiramento. Isso quer dizer que pode ser movimentações verticais, horizontais ou uma movimentação diagonal, que quer dizer a transferência com a promoção propriamente dita. Em qualquer uma dessas fases, em qualquer uma dessas questões, é importante que a condução interna da empresa ela paute com base, por exemplo, nos resultados que essa pessoa teve lá nos seus testes de seleção do passado, a sua avaliação de desempenho, de como está sendo percebido tudo isso, os resultados dos programas de treinamento que ela participou internamente dessa organização, a própria análise atual do seu cargo como um todo, como é que ele está desenvolvendo sua atividade, os resultados que ele está gerando, o comprometimento propriamente dito, para que tudo isso seja analisado e também, por um outro lado, se existe uma pessoa preparada para estar assumindo o próprio cargo que vai estar vagando, tá? Então são alguns cuidados interessantes a serem analisados quando nós estamos falando em recrutamento interno. Quando nós denominamos recrutamento interno, nós podemos obter algumas vantagens. Primeira delas, nós estamos falando de um processo muito mais econômico. Isso quer dizer que a necessidade de investimento, por exemplo, em mídia, recrutamento, atendimento ou demais custos relacionados à própria admissão, elas tendem a não ocorrer. Isso torna, de uma certa forma, muito mais rápido esse processo de recrutamento. Afinal, a pessoa que está ali dentro pode ser que ela já tenha um histórico propriamente dito, e esse histórico ele acaba tendo uma maior segurança, né? Então essa pessoa que possa estar vindo ser recrutada, ela já é de conhecimento, ela já tem um panorama dentro dessa organização, ela desenvolveu já alguns projetos, já teve alguns resultados, obviamente positivos, né? Espera-se que seja. E com base nisso, ela tende a ser algo muito mais rápido, econômico e de certa forma segurança. Juntamente disso, a questão de motivação interna. Então, já que as pessoas percebem que se elas se dedicarem, se elas ao longo do tempo se aperfeiçoarem, elas podem vir a estar subindo degraus dentro dessa organização dos mais diferentes tipos. Por consequência, a empresa ela está aproveitando os seus recursos internos. Então, esses recursos que muitas vezes ela está fazendo em termos de investimento na parte de capacitação, de cursos de treinamento, ela pode estar usufruindo e estar utilizando esse recurso, esse desenvolvimento feito como um todo. E também pode desenvolver um processo de competição interna. Essa competição interna no sentido de que se as pessoas elas demonstrarem condições e habilidades e merecê-las ao longo do tempo, elas serão reconhecidas. Por um outro lado, em termos de recrutamento interno, ela pode apresentar algumas desvantagens. Primeiro delas é a questão que pode exigir um potencial de desenvolvimento dos funcionários. E isso quer dizer que o funcionário por si só,
ele requer motivação para poder chegar até determinado conhecimento, determinadas habilidades. E muitas vezes, se a empresa não oferecer essa condição para que isso aconteça, isso pode gerar uma certa desmotivação também desse processo, desse funcionário por si só. Ao mesmo tempo, pode gerar um processo de conflitos de interesse, isto é, aquelas pessoas que não estão ou que não foram envolvidas no processo podem estar questionando, podem não ficarem contentes, né, podemos considerar, com essa questão aí, gerando um certo descontentamento, apatia ou rebeldia. Por um outro lado, quando incorretamente administrado, ele pode incorrer no princípio de Peter, isto é, a pessoa ela vai sendo promovida devido a essas características, essas particularidades positivas dela, até o ponto que até um ponto em que cessa esse processo de promoção devido à característica dela apresentar uma certa incompetência na determinada função. Ao mesmo tempo, isso pode gerar um determinado bitolamento dos funcionários, afinal ele está dentro da organização, ele tem este conhecimento, essa vivência, esta aplicação, e esses problemas ele pode vir a reduzir de certa maneira ao longo do tempo a questão da criatividade, a questão de atitude de inovação, entre outros elementos. E propriamente, se não bem gerenciado, incorrer na descapitalização do recurso humano. Então imagine a situação em que quando um presidente sai, um outro entra e aí vai abrir uma vaga de estagiário lá no nível mais baixo. Então essa continuidade, essa gestão ao longo do tempo, dessa capitalização do recurso humano, ela tem que ser bem analisada para que tanto o candidato interno quanto o externo, eles estejam igualados também, tá? Então para que a empresa não se descapitalize ao longo do tempo.